Olá, eu sou Fernando Dias, vou conversar hoje com a Cris Guerra, que é publicitária, mãe do Francisco de 10 anos, escreve para várias revistas nacionais e daqui de BH também, fala muito sobre empoderamento feminino. Mas hoje a Cris vai se meter a falar sobre paternidade também, né, Cris? Vou tirar minha porção pai pra gente conversar. Que bom. E eu queria começar, Cris, te perguntando, a sua história, a gente vê muito falar disso também, da sua própria história, né? Ela é marcada por uma fase, por um acontecimento um pouco mais complicado na sua vida, que foi a perda do pai do Francisco enquanto você ainda estava grávida. Sim. Como que é isso para você, assim? Como é ter lidado com isso lá atrás e como é lidar com isso hoje também? Bom, na verdade a minha vida sofreu uma grande transformação por conta disso. E tem muitas coisas boas que vieram disso, por incrível que pareça, né? Claro que não é um acontecimento bom, mas é um acontecimento que me ensinou muita coisa. O Francisco tem 10 anos, eu tinha 7 meses de gravidez quando o pai dele morreu. A gente era namorado, nós não éramos casados oficialmente. A gente se chamava de marido e mulher, mas éramos namorados. E foi muito inesperado, foi uma morte súbita, né? Ele não foi nenhum acidente, ele teve uma parada cardíaca na casa dele. E fui eu que descobri e tudo mais. Então é realmente um acontecimento muito marcante na minha vida. Talvez a minha vida seja dividida entre antes e depois disso. Mas eu, por incrível que pareça, eu acho que eu ganhei muitas coisas com essa falta, assim. Eu aprendi muitas coisas, amadureci, e a minha relação com o Francisco é bem legal. Mas é claro que tem a falta eterna, né? O fato do Francisco não ter o pai vai me doer sempre. Acho que mais até em mim do que nele. Porque... É isso que eu ia te perguntar, como ele lida com isso, assim? Eu acho que a gente nunca sabe exatamente. A gente tem uma noção do que ele fala. Ele fala muito pouco, porque todo mundo fala muito sobre esse assunto com ele, né? Eu escrevi um livro, que é o Para Francisco, que eu vou relançar agora. Ele já pegou, já começou a ler o livro, achou complicado e parou, né? Porque as pessoas falam muito sobre esse assunto com ele. E de uma certa forma, como eu fiz um blog, as pessoas começaram a ser pais e mães do Francisco também. Então o Francisco tem vários outros pais, tem várias tias, né, e pessoas acompanhando o desenvolvimento dele. Eu acho que ele não sente falta disso porque é um assunto que é muito falado com ele. Talvez ele tenha no futuro as faltas dele, ele não fala muito sobre isso, ele parece muito bem resolvido, mas vai saber, né? Uhum. Eu acho que o fato é que eu acabei dando para ele muitas informações sobre o Gui. A minha mãe tem a história, minha mãe já é falecida, ela tem a história igualzinha do Francisco. Ela era a terceira filha e a minha avó estava grávida de 2 meses quando perdeu o marido, aos 23 anos de idade, né? Eu tinha 36 quando o Gui morreu, minha avó tinha 23 anos de idade. Ela tinha uma filha de 2 anos, uma filha de 1 ano, e aí estava grávida da mamãe e nem sabia. Meu avô teve um câncer, assim, uma coisa meio fulminante, com 32 anos. E a minha mãe não soube nada sobre o pai. A vovó não contava as histórias, né? A vovó meio que se fechou, nunca mais casou. E eu acho que, de uma certa forma, eu fiz aquilo que a vovó não fez. Eu pensei, Fez o contrário, né? eu falei, ó, eu não vou ficar solteira, eu vou ter, né, eu vou ter namorado de novo, eu vou querer casar de novo, isso também foi importante. Eu não quis ficar nessa coisa, esse celibato, assim, obrigatório, não era o caso. E, ao mesmo tempo, eu falei, eu preciso mostrar para o Francisco quem o pai foi. E eu descobri isso com 4 meses, quando o Fran tinha 4 meses, eu falei, cara, eu preciso contar para ele, né? Não foi uma coisa nem pensada. Você sempre conversou então desse assunto com ele? Sempre. O Fran tinha 3 anos, quando ele entrou na escola, ele estava com quase 3 anos, e aí ele já tinha feito 3 anos quando ele me fez essa pergunta. Acho que quando ele entrou na escola, ele percebeu que todo mundo tinha pai. Exatamente. Ele falou, mas tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando uma peça aqui em casa, pai, né? Aí ele falou, cadê meu pai? Com 3 anos. E aí eu falei, filho, seu pai morreu quando a mamãe estava grávida. Mamãe chegou na casa dele, ele estava caído no chão. Assim, falei na lata, papo reto. Aí ele falou assim, deitou no chão, eu falei, foi assim, beleza. Impressionante, nunca imaginei, é impressionante, né? E é muito legal você poder ter um papo reto. Então eu acho que eu acabei empreendendo a metodologia do papo reto com o Fran. Outro dia nós estávamos falando sobre masturbação. Aos 10 anos, ele indo para a escola, ele falou, mãe, então, estamos lá conversando sobre o assunto tranquilamente, entendeu? E eu acho isso muito legal. Mas não foi uma escolha, não foi uma coisa que eu pensei. Simplesmente eu acho que essa história toda me ensinou é que às vezes a gente se planeja demais e a vida não é planejada, né? Isso é assim, a vida você pode até se planejar, mas não vai dar para se
se precaver, e ela tem uma série de coisas que vão chegar de surpresa. Então eu acho que eu e o Fran, a gente meio que foi descobrindo o jeito de ser mãe e filho, sabe? A gente ainda está descobrindo muitas coisas, mas parece que está dando tudo certo. Vai saber, né? Daqui a um tempo ele vai pagar uma psicanalista, porque nunca dá certo, né? Na verdade é isso. Quando a gente vai fazer terapia, a gente descobre que os nossos pais erraram comigo, que a gente erraram com a gente, que a gente errou, né? Mas todo mundo erra, não tem jeito, né? A gente vai precisar de terapia de qualquer jeito. Mas a história da paternidade me dói muito, assim, porque, por exemplo, teve momentos em que o Fran claramente sentiu a falta de uma figura masculina. Eu acho que ele tinha, sei lá, uns 2 anos. E aí era uma época que eu morri de vergonha, porque qualquer homem que eu encontrava, o Francisco pulava no colo da pessoa. Eu falava, meu Deus... Que fosse pai dele. Eu acho que não era uma coisa... Ele não sabia o que era, mas era literalmente, ele estava pedindo a referência masculina. É impressionante como a criança pede isso, né? Então, uma vez eu estava no supermercado, e aí o Francisco, eu com ele sozinha, assim, bem pequenininho, aí chegou um cara, era um cara até bonito, e o Francisco pulou, o cara... Pula no bolo desse. Não, tipo, pula nesse, tá bom. Mas assim, literalmente o Francisco pulou no colo do cara, o cara acho que fez um elogio, alguma coisa assim, o Francisco pulou no colo do cara, eu ainda falei assim... Você pode segurar o menino só um minutinho que eu vou lhe pegar um negócio. Então, assim, eu também sou muito despachada. Né? Eu sempre fui muito espontânea. Eu sou absolutamente transparente. A minha transparência é até de uma... Eu falo que eu sou sincericida. É um problema. Porque a pessoa pergunta pra mim, tá tudo bem? Eu falo, não está tudo bem. Eu sou completamente... Então, eu acho que o Fran, a gente se beneficia disso. Porque a gente não tem frescura um com o outro. A gente brinca muito um com o outro. Em alguns aspectos, a gente é muito chapa, sabe? Ele é muito engraçado, eu sou engraçado também e tal. Agora, a gente briga também, tem coisas difíceis. E eu acho que a gente é uma família muito peculiar. Que não tem essa... Tem hierarquia, sim. Eu morria de medo de não ter moral mas ele é parceirão, ele. Mas ele é muito parceirão. Mas é legal porque eu acho que ele tem uma noção. O Francisco é um menino maduro, sabe? Ele tem uma maturidade acima da média. Eu não acho que isso sou eu que dei pra ele, não. Acho que isso é dele. Ele estava preparado para a realidade que esperava por ele. Assim. Acho que é um menino espiritualmente... Eu acredito nisso. Acho que é um menino espiritualmente mais evoluído mesmo. Entendi. E ele me ensina pra caramba, mas é punk, não é fácil não. Cris, eu costumo falar muito, até no curso, no livro eu falo sobre isso também, que, na minha opinião, tempo de quantidade é diferente de tempo de qualidade. Sim. E sei que tem uma vida um pouco mais agitada até do que o normal, pelo menos me parece. Como que você arruma tempo para cuidar do Fran e como é que você lida com isso? Bom, eu não posso deixar de reconhecer que eu tenho uma ajuda, que é a Zezé, que é o meu braço direito lá em casa. Ela foi babá do Fran quando ele era pequenininho, depois ela foi trabalhar em outro lugar, e aí 4 anos atrás ela voltou, e hoje eu falo que ela é nossa babá, né? É babá dos dois. Que ele não tá precisando mais de babá, mas é uma pessoa que é como se fosse uma mãe pra mim, como se fosse uma avó pro Fran. Outro dia eu perguntei pra ele, se eu não existisse na sua vida, quem que você queria que fosse sua mãe? Ele falou, Zezé. Imediatamente ele falou. Ela tem realmente essa importância. Então, querendo ou não, ela entra num buraco aí que ficou, que também é o buraco da minha mãe, porque minha mãe já é falecida, né? Ele tem a avó dele paterna, que é muito querida, eles são apaixonados um pelo outro e tal. Mas, querendo ou não, a minha mãe faria um papel aí, então a Zezé faz esse papel. Quando você viaja? Quando eu viajo e tudo mais. Às vezes ela tá em casa de segunda a sexta. Mas, por exemplo, eu fui agora pro exterior, era uma viagem de trabalho, eu emendei com um pouco de descanso e fiquei 3 fins de semana fora, né? Então, a Zezé ficou esses 3 fins de semana pra mim. Se não fosse ela, talvez eu tivesse deixado a minha irmã, que também tá sempre me ajudando e tal, mas ela me dá uma tranquilidade, né? Então, acho que esse porto seguro eu acho importante ter. É muito difícil dizer assim, não é fácil. Não, não é fácil. Ter filho não é fácil. A rotina do filho não é fácil. Você precisa ter uns alicerces, né? A Zezé, ela é um alicerce que eu elegi e que assim, pode custar caro pra mim, né? Embora eu não acho que eu pague um grande salário pra ela, mas pra mim custa caro, né? Mas é o dinheiro mais bem pago, porque é o que me dá estrutura para estar fora, para poder fazer as coisas e tal. E quando você volta para dentro de casa, você tem um total tempo de qualidade com ele. Exatamente. Às vezes eu falo, Fran, você tá com saudade? Ele, mãe, só um dia, né? Então eu acho que houve uma coisa muito importante nessa história toda. Eu tive um histórico, eu perdi meu pai e minha mãe. Minha mãe, quando eu tinha 24 anos, 7 anos depois meu pai,
E aí eu me casei, no meu primeiro casamento eu tive 2 abortos. E aí quando eu comecei a namorar uma outra pessoa, eu estava com 7 meses de gravidez, eu perdi o pai do menino antes do menino nascer. Então, eu vi um vídeo seu que você queria matar as pessoas na rua quando você viu uma grávida. É verdade. No começo eu vi uma mulher grávida, eu queria atropelar as mulheres grávidas, né? Quando eu estava tentando ter filho na primeira vez. Aí depois eu engravidei, deu tudo certo, mas eu perdi o pai do menino no caminho. Aí eu queria atropelar as mulheres casadas. Né? Mas aí eu deixo as pessoas tranquilas, porque eu já não tenho carro, eu ando só de carro, não dirijo. Mas o fato é que... A gente estava falando sobre o que mesmo? Eu ia falar sobre tempo de qualidade. Então... Você tem uma estrutura em casa, mas quando você volta... Quando eu volto, eu acho que eu e o Fran, a gente aprendeu a ter uma relação de cumplicidade, mas não de dependência. Porque eu sempre tive uma noção muito clara que o filho, ele parte de nós. Mas nós não somos o destino. O filho é emprestado mesmo. Então as pessoas falavam assim, você perdeu o seu marido, mas você vai ter o Fran como grande companheiro. Não. Ele não é o substituto. Aquela história de criar também filho para o mundo, né? Exatamente. Eu tenho muito claro que eu vou criar filho para o mundo. Porque isso é mais saudável para mim, mais saudável para ele. Porque enquanto eu souber que ele está indo para o mundo, nós não vamos estabelecer uma relação de dependência. É muito legal, a gente é muito cúmplice, a gente sai para almoçar no fim de semana, a gente faz uns programas assim, recentemente comecei a fazer uns programas de adulto com ele. Vamos jantar, Francisco? Vamos jantar. Aí eu levei ele num restaurante japonês e tal. E a gente tem mesmo uma história que é mãe e filho, mas tem uma certa equidade, assim, que acabou sendo criada porque lá em casa não somos 3, somos 2, né? Então, esse encontro, acho que vai ser legal em algum aspecto. Mas, ele não vai substituir o Gui, entendeu? Ele não vai substituir uma outra pessoa, né? E eu tenho que ter essa noção, que eu preciso também pensar em mim. Eu acho que eu tive essa noção muito rapidamente. Eu falei, olha, é importante que eu crie Francisco, mas eu não vou abrir mão da minha vida para criá-lo e depois um dia virar para ele e falar assim, filho, mas eu abri mão da minha vida por você. Cobrar a conta dele lá na frente, né? Exatamente. Tem muita mãe que faz isso com o filho. Primeiro, o filho não escolheu nascer. Ele não pode ser responsável pelas coisas que a mãe abriu mão em função dele. Se uma mãe abre mão das coisas em função de um filho, ou se um pai abre mão, é por livre e espontânea vontade desse pai ou dessa mãe. A criança não tem que pagar por isso. Então, da mesma forma, eu também me sinto no direito de namorar, de fazer as coisas e ter o meu espaço. Porque isso, para ele, vai ser ótimo. A gente pode ter um tempo menor juntos, mas ele vai me ter com ele muito mais alegre e muito mais feliz. Eu acho que filho precisa de mãe e pai felizes. É por isso que às vezes uma separação é ótima para as crianças. Foi o que aconteceu comigo. Eu tenho um último capítulo do livro, eu falo disso. Eu falo que filho não segura casamento, ou pelo menos não deveria. Né? Exatamente. E no meu caso é uma coisa irônica, assim. Depois que a gente se separou, todo mundo está melhor e as meninas estão melhores também. É visível, então, para mim, ficou muito claro essa questão de tempo de quantidade e tempo de qualidade. Sem dúvida. Hoje eu fico 5 dias com elas e a mãe fica 8. Então, nesses 8 que eu estou sem, também vou lá, pego na escola, levo e tal. Não tenho um compromisso, que é o que você falou de ter só um pouco da sua vida também, né? Não tenho um compromisso, mas eu estou presente ali. Agora, os 5 dias que eu estou com elas, eu tento evitar o máximo possível de celular, eu não pago babá para ficar com as meninas para sair à noite nesses dias. Tenho 8 dias para sair à noite no Porto. Né? Então eu também me considero um pai melhor depois de ter separado do que antes. E as pessoas brincam, né? Falam, pô, mas você dá curso de pai? Eu dou curso de pai, não dou curso de bom marido, né? Exatamente. Gente, e é isso. Às vezes também, eu também não posso dar curso de casamento, que não é meu forte. Mas não estou falando disso aqui, eu estou falando de paternidade. Mas assim, eu também não posso falar que eu sou a mãe ideal, né? Eu sou a mãe do jeito que deu. Só que eu acho que a coisa mais valiosa que a gente tem para ensinar para os nossos filhos é a nossa humanidade, é a nossa falha. É falar assim, olha, isso foi difícil para mim. Então eu vou dar um exemplo. Meu pai e minha mãe foram casados até o fim da vida. Só que meu pai era um cara muito difícil. Eles não foram propriamente felizes. Então, mamãe morreu, ela tinha 55 anos, eu tenho 47. Hoje eu falo, cara, mamãe morreu cedo demais. Meu pai morreu com 64, ele casou de novo, mas logo ele descobriu um câncer também. Então, viveram pouco tempo. Eu não acho que o tempo que eles viveram, eles foram felizes. Eu acho que eles foram felizes no começo do casamento. Mas depois, ele tinha os problemas dele, ela ia aguentando os problemas dele. Talvez, se eles tivessem se separado, talvez ela tivesse viva até hoje.
Eu acho que o câncer que a mamãe teve tinha muito a ver com a tristeza da vida dos dois. Então eu acho que em alguns aspectos a gente tem que ser mais verdadeiro com a gente. E procurar aquilo que faz a gente ser feliz. Porque a gente não tem mais essa necessidade de seguir os scripts que nós recebemos prontos. Não existem mais scripts. Cada um está construindo seu script. E isso é muito legal por um aspecto, né? Então eu acho que o mais importante, é claro que não é assim, casamento é uma coisa descartável. Eu não acredito nisso. Eu realmente acredito que é possível ter uma vida a dois feliz. Acredito nisso. Mas, às vezes, o segundo casamento vai ser mais feliz que o primeiro. No meu caso, talvez o quinto, o sexto. Mas a gente vai aprendendo também, né? Então, para de repetir os erros, né? Exatamente. O que não pode é você abrir mão de uma série de coisas para estar junto, porque existem filhos. Gente, não é isso que é o mais importante. Cris, eu também costumo falar muito que essa geração de pais, a minha geração, eu tenho assim, uma noção de que talvez seja a geração mais participativa que já teve, vamos dizer assim, até hoje. Meu pai foi participativo comigo, mas eu acho que a nossa geração é um pouco mais ainda. Eu vejo pelos meus círculos de amizade, pelas palestras, nos cursos também as pessoas se expõem e falam sobre isso. Mas ainda, infelizmente, a gente não é a maioria. Né? Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que acontece que os pais ainda não se envolvem como deveriam na criação dos seus filhos? Eu acho que todos nós temos uma criação muito machista ainda, né? Eu tive um pai muito ausente. Eu tive um contato com meu pai depois da morte da minha mãe, aí ficamos nós dois, aí nós tivemos um encontro, assim. Mas ele era uma figura que a gente temia, que a gente não podia comer as coisas da geladeira que eram dele, né? Era uma figura, assim, cultuada como um deus dentro de casa. Eu acho que a gente vem de uma cultura machista e essa cultura fez com que nós ficássemos machistas. Às vezes a gente tem atitudes machistas, nós mulheres, né? Então eu me preocupo muito em como que eu vou dar uma educação para o Francisco que não seja machista, mas eu mesma não sei como é uma educação não machista, né? Então eu acho que ainda demora muito tempo. Eu acho que é uma coisa que vai levar talvez umas 2 gerações para isso ser diferente, porque é costume, ainda não tem isso. E a revolução feminina, essa coisa da mulher no trabalho, muito mais mães solteiras também, isso está mudando e está se tornando uma coisa comum, e o que não é o ideal também, né? Essa coisa de ser mãe solteira para que isso mude. Pode ser um casamento em que a mulher sai e o cara fica. Eu vejo muito isso também. Eu vejo que essa geração, antigamente o pai saía para colocar comida dentro de casa e a mulher ficava em casa cuidando da casa dos filhos. Isso mudou muito, né? Mudou muito. Hoje a esposa divide conta com o marido, então mais. Não dá para virar e falar, olha, fica aí que eu tô cuidando de... Né? Do jeito que o pai tem que participar da parte financeira, ele também agora precisa participar. Isso na minha vida a dois, isso já não é uma rotina há muito tempo, assim, dos meus casamentos, a maior parte dos meus casamentos eu ganhava mais, entendeu? O que às vezes também é complicado, porque... Assusta os homens um pouco. Assusta os homens, né? Mas é engraçado, eu ganhava mais, mas eu também chegava em casa e fazia o jantar, ou fazia, né, tipo, no fim de semana eu que cozinhava. Então acho que a gente toma pra nós todas as responsabilidades, é meio que secular isso, a gente já acostumou, já pegou e a gente já acha que o dever de casa é nosso, então isso é difícil de mudar. Eu vejo também muito lá no próprio Facebook da Você Pai, a gente às vezes posta alguma coisa relacionada ao curso, o que dá de mãe marcando os maridos, a mulher marcando, fulano, tipo... Indireta. Né? Parece que o cara não procura um negócio desse sozinho. Eu acho que não, eles não são despertados para isso. Na verdade, eu que te faço a pergunta. Como que você acha que você se tornou um pai mais participativo? O que você acha que você tem de diferente que faz com que você seja um pai mais participativo? Porque tem alguma coisa diferente. No meu caso, foi meio também empurrado a coisa, assim. Né? Eu falo muito isso nas palestras, assim. Não é porque eu dou curso de pai que eu sou o melhor pai do mundo, já fui o melhor pai do mundo, um super-herói. Não tem isso, né? Você acabou de falar disso. Minha ex-esposa viajava muito a trabalho. Entendi. Então foi por uma necessidade com 6 meses de idade, por exemplo, quando ela acabou a licença de maternidade, ela já voltou a trabalhar. Então ela viajava, ficava a semana inteira fora, eu ficava com as meninas dentro de casa. Que legal. Não tinha babá, não tinha nada, só não dava mamar, né? Porque não tinha peito, o resto eu tinha que fazer. Você só não tinha peito pra isso, né? Exatamente. Então também foi meio que... Talvez se a situação fosse contrária, fosse uma coisa mais cômoda, eu tinha me envolvido menos. Não sei.
Mas eu acho muito bonitinho uma coisa que o Marcos Piangers fala, que até eu coloquei um vídeo no Facebook essa semana, eu não conhecia esse vídeo dele, mas eu já tinha visto ele falar isso. O pai que abandona um filho não sabe o que está perdendo. Né? Então, assim, na verdade, às vezes você pode até entrar de gaiato no navio, tipo, você entrou, mas não era bem a sua escolha, mas na hora que você entra, você fala, cara, que delícia ter essa participação, né? O meu cunhado, por exemplo, marido da minha irmã, ele não era esse pai, não foi esse pai, mas minha irmã trabalha muito, eles têm 3 filhas. Não sei se, ele não acho que ele, quando as meninas eram pequenas, ele era esse pai, mas ele é um pai muito presente na vida das meninas, então eu acho legal isso, porque não é bom só para as meninas, é bom para ele. Exatamente. Sabe? Eu acho que quem perdeu de conviver comigo foi meu pai, não fui só eu que pedi meu pai, ele também perdeu de conviver mais com os filhos, né? Então eu acho que é uma questão de entender que, gente, os valores caíram, essa coisa, eu estou por cima, você está por baixo, eu saio para trabalhar, então eu sou melhor, você fica em casa, você é pior. Não, às vezes o cara que fica em casa vai falar assim, não, que bom, estou tendo a oportunidade de ficar em casa, minha mulher está indo trabalhar. Porque isso pode mudar, gente, por que não, né? Eu penso homens assim. Penso homens que, eu conheço por questões financeiras, 2 casais assim. Por questões financeiras, a família tem 3 filhos, é muito mais caro botar os 3 meninos na escola do que ele ficar em casa tomando conta das crianças e a mulher que tem um emprego melhor e trabalhar. Então ela sai para trabalhar, ele cuida dos 3. Olha só que ótimo, gente. Tem coisa melhor que você ter essa lembrança. Eu, às vezes, tenho vontade também de ficar mais com o Francisco, né? Quando você falou da história do tempo de qualidade, pra mim é um paradoxo, porque às vezes eu tô longe dele para sustentá-lo, né? Muitas vezes eu tô longe dele para poder sustentá-lo. Você que fala muito de empoderamento feminino, né? E a gente vê um movimento muito grande de mães que depois que tem filho, que querem parar de trabalhar, montar um negócio próprio para ter mais tempo para o filho. E eu já conheci algumas mães que fizeram isso, elas têm menos tempo agora, né? Porque montar um negócio próprio não é fácil. É o meu caso. Eu hoje tenho menos tempo para o Francisco, hoje que eu sou autônomo, do que quando eu trabalhava. Né? É um paradoxo. Mas eu acho que tem um outro lado aí, que é o seguinte, é uma realização da mãe muito maior, né? Pode ser através do emprego, não importa. Volta para casa mais feliz. O mais importante é que ela se realize, né? Se ela está realizada, ela vai poder ser uma mãe muito mais completa. Isso não tem nada a ver com o tempo. Sim. Cris, o que você que está tão acostumada a falar para mulheres, tão acostumada a falar para mães, gostaria de deixar de mensagem para os papais que estão nos assistindo? Gostaria de deixar meu telefone, tô brincando. Francisco parar de pular no colo. Não, tô brincando. Só para os pais bonitões, né? Não, só para os pais solteiros. Tô brincando. Na verdade, eu acho que a mensagem que eu falo para a mãe tem a ver com a busca da sua própria felicidade, que eu acho muito importante a mãe ser feliz para criar um filho. Então, o pai feliz também cria melhor um filho, mas a dica é um pouco diferente, que é o seguinte, experimente ser pai mais presente, que eu tenho certeza que você vai ser mais feliz. Eu acho que uma coisa que é muito clara na minha vida sem o Gui, né, sem o pai de Francisco, eu morria de medo dele fazer muita falta no momento de trocar a fralda. Eu falava, mas quem vai me ajudar a trocar a fralda? Gente, trocar a fralda é o de menos. O mais difícil da falta dele são os momentos felizes. Assim, você não poder dividir os momentos felizes com a pessoa que fez aquele filho com você é muito injusto. Então, assim, esteja presente, porque é muito bom. Eu acho que todo mundo ganha com isso, a partir do próprio pai, né? E outra coisa que eu falo para as mães também, isso eu falo para todo mundo, não se culpe, né? Tente, se você não era um pai participativo e quer ser a partir de agora... Ou se não teve um pai assim, né? Se você não teve um pai participativo, não se culpe. Tenta fazer o seu melhor, porque o que seu filho quer é o melhor de você. E quanto melhor você for para ele, melhor vai ser para você também. Então, acho que é por aí. E eu acho que aproveitem o tempo perdido, sabe? Acho que os pais que vivem nessa geração estão vivendo uma geração de muita sorte, porque eles podem aliviar um pouco a rotina e dividir mais com a mulher. E é muito legal se permitir ser mais sensível nesse sentido, né? A era do homem de ferro acabou. Do machão que não põe a mão na massa. Exatamente. Eu acho que ao homem está sendo dada a chance de chorar, conviver melhor com os filhos, falar mais das suas fraquezas. Então, em vez dos homens se sentirem perdidos na sua masculinidade, porque eu acho que tem muito esse problema, né? Nos meus relacionamentos, eu encontro homens que querem que eu diminua para que eles deem conta de estar comigo. E não é por aí, gente. Vocês são grandes pra caramba, né? Então, vamos ser grandes juntos.
Não precisamos nos diminuir para a gente estar junto. Então, essa era é uma era muito que só está trazendo benefício, está nos permitindo ser mais humanos. Eu acho que é por aí que a gente tem que olhar o mundo de hoje. Olhar e falar assim, sejam humanos. E a humanidade que você mostrar para o seu filho, as suas fragilidades, as suas dificuldades, você vai estar ensinando ele muita coisa. É muito melhor você mostrar suas fragilidades para o seu filho, porque ele vai estar aprendendo uma coisa que ninguém vai poder ensinar. Ele vai estar aprendendo que ele é humano, que ele pode falhar. E acho que ninguém ensina isso. Não é moda ensinar isso. E ensinar isso é muito importante. Então fica essa mensagem. Tá bom. Obrigada. Obrigado, Cris. Adorei. Conversei hoje com a Cris Guerra. Espero que vocês gostem do bate-papo. Até a próxima. Tchau.